suportou a pressão. Roubado, derrotado não. Derrotado é... Queria estar dando um bom dia para vocês aqui nesse começo de vídeo, falando de campo e bola, falando das dificuldades do Fluminense na altitude, falando do resultado da partida, mas infelizmente esse vídeo não pode começar dessa maneira, né? A gente tem que começar falando sobre a arbitragem. A pauta desse vídeo é a arbitragem. O Fluminense foi novamente muito prejudicado pelo senhor Andrés Rojas, árbitro da Colômbia, tá? Isso a gente tem que falar aqui. Assalto ao Fluminense. A palavra é essa. Desculpa, gente. A palavra é essa. O Fluminense foi assaltado lá em Quito, na partida de ida da Recopa. Então, tem muita coisa pra falar, tá todo mundo indignado. O Marlon, vocês já viram aí, revoltado, falou que o Fluminense foi roubado. O Felipe Melo reclamou bastante também, o Fernando Diniz. Eduardo Barros também, auxiliar do Diniz, revoltado. Mário Bittencourt postou em seu Twitter sobre esse assunto também, prometeu tomar medidas sobre essa situação. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, depois da vinheta. Gente, assim, como eu disse ali na introdução, né, queria falar de campo-bola. Quem acompanha a Central aqui já há mais tempo sabe que não é do nosso perfil, não é do nosso feitio ficar reclamando de arbitragem. Pelo contrário, às vezes o pessoal até reclama com a gente que às vezes considera que a arbitragem foi primordial na partida para prejudicar o Fluminense, por exemplo. A gente evita falar e foca em falar em campo e bola. Só que na partida de hoje é impossível falar. É impossível não falar de arbitragem. Não tem para onde fugir. Cara, eu vou botar aqui na tela essa declaração completa do Marlon, em que ele foi perfeito, tá? Ele foi perfeito. Eu, na hora do jogo, fiquei irritado com o Marlon. Falei, pô, meu Deus do céu, o Marlon é muito azarado, porque o lance lá do impedimento, o suposto impedimento, né, no gol da Sigla, teria ali o pé dele. Mas ele foi perfeito aqui, tá? Ele foi perfeito nessa declaração. Vou botar aqui na tela o que o Marlon falou. Suportou a pressão. Roubado, derrotado não. Derrotado é diferente de quando se tem jogo, o jogo flui, é distinto. O Fluminense hoje foi roubado. Isso foi nítido. O jogo jogado foi equilibrado, mas a arbitragem é um desastre. Então são coisas que a gente tem que ressaltar. Peço até desculpa de interromper, tá? Cara, eu concordo totalmente com o Marlon, tá? A gente tem que falar as coisas pelo nome que elas são. O Fluminense foi assaltado. O Fluminense foi assaltado hoje. Hoje não, ontem. Enfim, depois da hora aí que você tá vendo esse vídeo. Cara, o Fluminense foi assaltado. O Fluminense foi assaltado, a gente não tem como falar outra coisa. É um pênalti no começo do jogo, que não é marcado. Era um pênalti para expulsão, inclusive. Não é marcado. Aí depois você vai no segundo tempo, aquele gol que... Cara, o Marlon falou ali, né, também bem. A falta que é marcada ali não existe, né? O juiz dá vantagem na jogada, e aí ele volta para marcar uma falta, e dessa falta sai o gol da LDU com aquele impedimento, convenhamos que mandrake, né? Até agora eu tô com dificuldade de enxergar se estava impedido mesmo ou não. Porque a gente lembra, né, que o VAR tá ali, a tecnologia, mas são seres humanos, são os mesmos árbitros que estão dentro de campo fazendo besteira, essa mesma turma que vai lá para essa linha do VAR para marcar lá no programinha do computador o local onde a linha tem que ser traçada. E isso aí tá completamente suscetível a erro humano, né? E aí o Eduardo Barros, auxiliar do Diniz, completamente revoltado e com razão nas suas redes sociais, ele bota isso aqui, ó, que eu vou jogar na tela. Carga nas costas e pisão no pé. Infração. Vista pelo VAR e negada pela arbitragem. A minha opinião é a mesma que me tirou do banco de hoje por ter sido expulso na final da Libertadores. Vergonha em frente à luta fluminense. Perfeito, Eduardo Barros, perfeito. Esse lance do pênalti, cara, assim, assustador. Assustador. Porque o VAR vai lá, o VAR vê, chama o juiz. Todo mundo viu. A minha reação, cara, quando foi no VAR e reprisou o lance, foi, cara, é pênalti, tá tranquilo. No primeiro momento, vendo o lance, né, o jogo rolando, eu fiquei reclamando do Cano. Falei, pô, o Cano tentou driblar o goleiro, fiquei estressado com isso. Mas, cara, quando você revê o lance, é óbvio. É óbvio que o Cano toma um empurrão, é óbvio que o Cano toma também um pisão no pé. E o juiz não marca nada. E o juiz não marca nada. Ele teve a chance de ver no VAR depois, ele viu o videozinho lá, na velocidade que ele quis, foi, voltou, tá. E aí, ainda assim, ele não marca. Cara, isso é assustador, cara. Isso é assustador. Aí tem aqui, cara, vocês não dizerem que sou eu, que tô sendo clubista, maluco. Tá aqui, ó. Carlos Eugênio Simon, especialista em arbitragem, comentarista da ESPN também, estava comentando o jogo. Tá aqui, ó. Postou esse vídeo no Instagram dele, ó. O Cano ganha na velocidade do Quinones e é deslocado com o braço em cima e com o pisão no pé.
O VAR interveio, o árbitro foi na beira do campo e manteve a decisão equivocada. Isso é pênalti e cartão vermelho porque não há disputa de bola. E ele ainda deixa esse detalhe, né? Eu não tava por dentro dessa regra não, pra ser bem sincero. Eu achava que tinha acabado em todos os lances de pênalti expulsão. Mas ele fala aqui, né? Que como não teve disputa da bola, o cara foi só no corpo do Germancano, era pra ter expulsado. E aí você pode falar, pô, pode perder o pênalti, acontece. Tá bom. Mas ia ficar com um a menos. Um jogo, cara, que o Fluminense na altitude tendo dificuldade pra correr, cara, isso aí faria muita diferença. O Diniz, cara, tem uma declaração do Diniz pra botar aqui na tela, que ele fala sobre isso, né? Que ele tá falando ali sobre como o time jogou bem, dentro das suas limitações, mas que o jogo foi manchado pela arbitragem, ó. Se liga. E a equipe se comportou muito bem, seguindo o plano que a gente tinha para levar para o jogo. Infelizmente, o jogo é manchado pelo que todo mundo viu, um erro muito grosseiro da arbitragem. A gente sabe que medidas vão ser tomadas, porque não pode ficar assim, porque é diferente você ter que interpretar o lance. O lance do pênalti não tem interpretação. O do impedimento tem interpretação, inclusive a falta que ele deu tem interpretação. Ele conseguiu achar uma falta que ninguém tinha reclamado, que o jogador levantou o braço para proteger o rosto, bateu na mão, ele deu a falta que originou o gol. E o impedimento depende muito, porque na visão que a gente estava ali, está impedido. Ele deu vantagem. A bola é batida, o nosso queridíssimo Jean Hurtado, se eu não me engano, ele cabeceia a bola para fora. Se sai o gol do Hurtado de cabeça ali, é gol. Então ele deu a vantagem, amigo. Ele deu a vantagem. Como é que ele volta e marca a falta, cara? Na minha opinião. Mas até aí tudo bem. Tem uma questão de interpretação. O pênalti não tem interpretação. Não tem ângulo de interpretação. É absolutamente pênalti. Não é pênalti interpretativo. É um pênalti quanto mais pênalti. Então, assim, vai aqui o nosso repúdio, porque tem um monte de coisa envolvida, várias famílias envolvidas, e o futebol tem que ganhar o melhor, sem interferência clara da arbitragem. E hoje o jogo teve uma interferência claríssima da arbitragem no resultado final da partida. Cara, perfeita a declaração do Fernando Diniz. E gostei que ele pediu por punição, tá? Tem que pedir punição mesmo. Inclusive, o Mário Bittencourt, né, presidente do Fluminense, foi lá no Twitter, logo depois do jogo, e postou isso aí, ó. Tão lamentável quanto o erro absurdo do árbitro em não marcar o pênalti no Cano, me deixa estupefato que parte da imprensa esportiva ignore que, além do empurrão, Cano tenha sido pisado no pé esquerdo dentro da área. Foram 2 pênaltis no mesmo lance, um empurrão e um pisão. E tá certo, Mário. Tá certo, Mário, porque o pessoal tá comentando aí só do empurrão, que já é pênalti, fique claro, mas tem o pisão também. Tem o pisão também. Então aí, depois ele continua falando, já ia me esquecendo. Alguns deles ainda falam que a não marcação do pênalti não interferiu no resultado do jogo e ignoram também os quase 3.000 metros de altitude onde a partida foi disputada. Enfim, na próxima quinta-feira, diante da nossa enorme torcida, vamos buscar o resultado e mais esse título para nosso clube com a mesma humildade de sempre. Sobre o erro grotesco de arbitragem, já estamos tomando as medidas cabíveis, sempre respeitando os trâmites legais e as instituições. Parabéns ao Mário Bittencourt, isso tem que ser feito mesmo. E já era um absurdo, tá? Esse árbitro apitar esse jogo. Já era um absurdo. Vale lembrar, né? Vamos dar um nome aos bois aqui. O árbitro da partida era o Andrés Rojas, colombiano. E todo mundo sabia disso, a gente falou aqui em vídeo, inclusive. O Andrés Rojas tinha sido afastado pela Conmebol lá em 2021 porque ele comete erros graves, segundo a Conmebol, num jogo entre Atlético Mineiro e Boca Juniors. Eu fiz assim, aspas, porque só para deixar claro que é a Conmebol que falou, não sou eu que estou dizendo. E foram erros graves mesmo. Tem um lance num gol do Boca Juniors, que é anulado, em que ele diz que um jogador chamado Briasco, numa disputa pelo alto com o Nathan Silva, faz uma falta e ele vai e anula o gol. E aí depois o Atlético Mineiro passa nos pênaltis pelo Boca Juniors é eliminado nas oitavas de final daquela Libertadores. Esse mesmo cara, 2, 3 anos depois, ele está sendo premiado em apitar a final da Recopa. Esse é o nível da Conmebol. Esse é o nível da Conmebol. Esse cara está sendo premiado em apitar a final da Recopa, cara. E o Felipe Melo falou sobre isso também. Daqui, ó, vou botar na tela. Então hoje nós jogamos contra um rival forte, contra a altitude e contra a interferência do árbitro. Então, mais uma vez, eu não posso deixar de falar assim, eu falo muito pouco dos árbitros porque errar é humano. E eu sou um cara que eu erro sempre em busca de estar melhor. Mas hoje não foi erro. Aí cabe a interpretação de cada um de vocês. Cara, eu tô fechado com o Felipe Melo.
eu tenho o perfil de ser uma pessoa que não gosta de ficar reclamando de arbitragem. Só que num caso como esse jogo contra a LDU, cara, não tem o que falar. Ou melhor, não tem como não falar. Foi óbvio que o Fluminense foi muito, muito, muito prejudicado. E aí a gente tem que aturar a imprensa aparecer pra falar que não. O Eugênio Leal tá falando aí que não. O que tava comentando na ESPN, inclusive, pelo amor de Deus, né? Ficou enchendo o saco do Thiago Santos o jogo todo. O Thiago Santos foi bem pra caramba, um dos melhores do Fluminense no jogo. O Thiago Santos foi horrível. O Thiago Santos não sabe sair jogando. O Thiago Santos... Ele chegou a pedir o André na zaga, sendo que o André tava sentindo um pouco ali fisicamente, principalmente no primeiro tempo. Ele queria o André na zaga pra fazer a saída de bola e queria que o Thiago Santos tava ganhando todas saísse. Porque o Thiago Santos errou um passe no começo do jogo, que eu nem acho que foi erro de passe do Thiago Santos. Acho que foi mais o Fábio mesmo que moscou no lance. Aí a gente tem que ouvir isso. Eu e o Felipe Melo, cara, essa declaração aqui do Felipe Melo me emocionou, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Me emocionou porque eu senti a falta disso. De um cara com esse culhão no Fluminense. E o Felipe Melo, graças a Deus, é esse cara. Que fala mesmo, não tem medo de ninguém. Não tem medo de cara feio, fala mesmo e defende o Fluminense. Aqui, ó. Vou botar na tela. É isso, Fernando. É isso, Felipe. Obrigado. Calma aí. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar. Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pai de família, 6 horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a nossa vida. Ninguém fala nada. Aí, cara, postura perfeita do Felipe Melo como um líder do Fluminense que ele é. Ele tem que falar. Ninguém vai falar nada, então ele tem que falar. Então chama atenção pra isso. Porque assim, cara, o Fluminense jogou bem? Depende. Você parar pra analisar de maneira fria o que é futebol, o que é um bom futebol, não, o Fluminense não jogou bem. A LDU foi melhor do que o Fluminense no jogo, embora o Fluminense tenha tido mais a bola. O Fluminense teve mais posse, mas a LDU foi melhor no jogo. Teve mais chances claras. Só que agora, o Fluminense tinha uma proposta bem clara. Cara, na altitude é difícil. É só pra gente ver, cara, o Keno saiu de campo com funcionário da Cruz Vermelha tirando o Keno do campo. Pô, fiquei com medo, fiquei assustado vendo aquilo ali. O pessoal da Cruz Vermelha tirou o Keno do campo porque ele tá quase desmaiando. Então assim, era muito difícil fisicamente do Fluminense conseguir imprimir o seu estilo de jogo, jogar da maneira que sabe. Então assim, a gente tinha uma proposta que era o quê? Cozinhar o jogo. Perfeito. Eu acho que o Fluminense fez isso muito bem. Paulo Henrique Ganso, por exemplo, eu gostei muito da partida dele. O Ganso não atacou, o Ganso não pisou no ataque, o Ganso não criou nada. Mas o objetivo dele no jogo era o quê? Era cadenciar, era segurar o jogo, e ele segurou. Então eu gostei. É um cara que eu critico pra caramba, mas eu gostei da atuação. E o Fluminense, cara, dentro do possível, fez o que tinha que fazer, foi bem dentro do possível. Só que aí a arbitragem atrapalha o jogo. Se o Fluminense abre o placar lá no começo, um gol de pênalti, a LDU tem um jogador expulso, é outro jogo, é outra parada. 11 contra 10 pro time do Fluminense correr é bem mais tranquilo, né, cara? Na altitude. E a arbitragem interfere. E, cara, esse lance do impedimento? O pessoal tá falando que, que tava impedido. Eu não consegui enxergar isso ainda, não consegui ter essa clareza. Tá? Não consegui ter essa clareza. Mas a falta marcada que gera o cruzamento do gol é uma vergonha, gente. É uma vergonha. O cara cruza na área, beleza, o Douglas Costa tá com o braço aberto e pegou no braço dele. Mas, cara, o jogo segue, o juiz não parou o jogo. O Hurtado subiu e cabeceou pra fora. Se sai o gol ali, ele ia dar o gol. Vantagem é vantagem, amigo. Deu vantagem? Então é vantagem. Então é vantagem. Cabeceou pra fora, acabou, não tem falta, pô. E aí ele mandou voltar e aí saiu o gol da sigla. E se deu algum problema? Fique claro aqui, tá? Eu tenho convicção, tranquilidade total de que o Fluminense será campeão da Recopa. O Fluminense vai na quinta-feira que vem ganhar da LDU e ganhar tranquilo, bem aqui no Maracanã, e vai ser campeão da Recopa. O meu ponto não é esse, gente. O meu ponto não é esse. Eu não tô aqui, meu Deus, tô desesperado porque eu acho que o Fluminense não vai ganhar. Não, eu acho que a arbitragem não vai... Essa arbitragem de hoje, do André Jorge, não vai tirar o título do Fluminense. A gente nunca sabe aqui no Rio de Janeiro, né? A gente sempre tem que ficar atento nesse sentido. Eu tô muito confiante que o Fluminense vai ser campeão. Mas o problema é ver uma vergonha dessa. É uma vergonha dessa. E querem que fique por aí. Tá tudo bem. Aí vem a mídia falar que não, o Fluminense não foi roubado. Mário Bittencourt, faça o que você precisa. Entre lá com representação onde tiver que entrar. Felipe Melo, Marlon Diniz, parabéns a todo mundo aí que botou a boca do trombone, sem medo mesmo. Tem que falar mesmo. Porque não dá pra ficar assim. Toda hora é essa porra. Desculpa até o palavrão, gente. Não gosto, evito ao máximo xingar em vídeo.
Toda hora é isso, gente. Não tem como não ficar revoltado. Não tem como não ficar. Então, assim, peço desculpa, né, pela revolta logo na sua manhã aqui, mas é isso, né? O Fluminense foi assaltado pela LDU, o presidente Mário Bittencourt promete tomar providências quanto a isso. Felipe Melo, com uma excelente postura, solta o verbo e a cobrança continua. O Fluminense vai ser campeão da Recopa semana que vem, eu tenho certeza absoluta disso, mas a gente não pode fechar os olhos para a aberração que aconteceu na noite dessa quinta-feira, lá na cidade de Quito. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.